fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para cantar o Pai Nosso juntos. Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente poder dar uma relaxada. Depois nós vamos ficar um tempinho mais sentado, né? Que possamos nesse momento, com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, mentalizar aí nossos entes queridos, e muitos de nós viemos em busca de um recado, mas nós podemos emitir esse recado através dos nossos pensamentos nesse momento, conversando mentalmente com esse ente querido através do nosso pensamento, do nosso sentimento, agradecendo, e com certeza é o processo natural, o desencarne, a passagem para o plano espiritual. E um dia, um pouco mais evoluídos, nós entenderemos perfeitamente, aceitaremos melhor toda a misericórdia, toda a bondade e todas as leis divinas. Vamos orar. Seja feita
Ok? Muito bem. Eu gostaria que todos nós recebêssemos, então, muito carinho, com toda a nossa vibração positiva, o nosso irmão Edson, vindo da cidade de São Sebastião do Paraíso. É um parceiro nosso, um irmão que está sempre presente aqui na nossa casa e tenho certeza que tem muitas coisas a nos ensinar essa manhã. Edson, seja bem-vindo, seja muito bem acolhido por todos nós. Obrigado. Falando assim. Então, bom dia a todos. Bom dia! Que bom. Estava aqui, principalmente na prece, a música final, sentindo um pouquinho dessas energias e dessas vibrações, mas principalmente procurando sentir um pouco das emoções que com certeza está indo no coração de cada um de vocês. E não poderíamos iniciar essas nossas reflexões sem falar das emoções e principalmente o quanto elas são importantes para nós. Sobretudo em momentos como estes, em que cada um de nós viemos buscar algo de fora de nós. Mas que precisamos entender que tudo aquilo que vamos buscar fora de nós precisa ter um reflexo dentro, porque se não houver essa correspondência íntima, muitas das vezes nós nos decepcionaremos, nós vamos ficar iludidos com determinadas coisas ou com determinadas pessoas, e mais uma vez o externo fará um reflexo interno, porém muitas das vezes prejudicial. Mas é o que nós vamos tentar discorrer aqui durante esse tempo em que os nossos companheiros médiuns, intermediários, estão lá entrando em sintonia com os espíritos que foram separados, preparados e escolhidos para transmitir a mensagem. Voltando, gostaria primeiramente de agradecer à comunidade pelo convite que nos é feito para estarmos presentes em momentos como este, onde mais uma vez, repito, as emoções que a gente consegue extrair deste ambiente nos alimenta, nos fortalece. E com certeza, eu particularmente levo para a vida inteira. Em especial, como nós vamos dizer, como um elemento motivador para as nossas transformações, que é o que eu espero que todos vocês também levem ao término da nossa reunião. Também gostaria de agradecer a presença de todos, e em especial porque eu sei que muitos aqui não fazem parte das fileiras espíritas, mas que estão conhecendo o Espiritismo. E desejo, nesses momentos em que estaremos conversando, apresentar-lhes o Espiritismo, mas de uma maneira muito especial. O Espiritismo, como nos ensina Kardec na questão 798 do Livro dos Espíritos, que daqui a pouco eu vou falando e apresentando para vocês, não como uma religião do futuro, mas principalmente como um futuro das religiões, porque através dos seus postulados ele é capaz de nos proporcionar essa transformação que nós precisamos e principalmente carregar estas emoções para o nosso dia a dia para proporcionar a evolução tão sonhada e automaticamente a proximidade com a perfeição. E não poderia deixar, apesar de que os meninos fizeram melhor do que nós, de parabenizar a todas as mulheres, a todos os espíritos que resolveram nesta existência reencarnar como mulher. A gente sabe de todos os desafios.
É claro que muitos vão dizer, é só quem está na própria pele para saber. Mas nós também já passamos por isso. Creio que eu já tive reencarnações no corpo feminino. Não lembro muito bem, mas são experiências que hoje refletem na nossa própria sensibilidade. E principalmente se nós não tivermos essa sensibilidade dos dois lados, ou pelo menos desses dois polos aqui do nosso planeta, masculino e feminino, nós teremos muitas dificuldades, sobretudo nos relacionamentos. E essas dificuldades nos relacionamentos é que, de acordo com a própria questão 614 do mesmo livro dos Espíritos, nos aproxima do sofrimento, porque vai redundar num descumprimento, ou pelo menos uma falta de entendimento das leis divinas. Então, que nós possamos em cada uma dessas experiências extrair o máximo possível, não somente de informações e ensinamentos, mas principalmente tudo aquilo que o nosso corpo é capaz de nos proporcionar. Porque vocês imaginam, Deus é homem ou mulher? Provavelmente não temos a resposta. Por quê? Porque tão ligados à matéria estamos, que a matéria limita inclusive o nosso pensamento, e a gente não consegue conceber algo diferente disso. Mas o objetivo da criatura é se aproximar do Criador. Então nós temos que tentar entender um pouco destes mistérios, para que a gente possa efetivamente aproveitar o máximo possível a vida. Então, a todas vocês que estão encarnadas neste momento como mulher, aproveitem a oportunidade. Aproveitem sobretudo aquilo que o próprio corpo feminino proporciona ao espírito. E aí, já começando a responder, o espírito não tem sexo. Repito, é ainda complicado para nós entendermos algo desse tipo por conta do nosso apego ao próprio materialismo. E às vezes nós não conseguimos nos enxergar do outro lado, e automaticamente a empatia vai ser difícil de ser desenvolvida. E de modo muito especial, essa sensibilidade. E aí eu sugiro depois que aqueles que tiverem a oportunidade, é só jogar lá no Google, que ele vai mostrar para vocês. Existe um texto fantástico do Espírito Victor Hugo, exatamente falando do homem e da mulher, a relação entre o homem e a mulher, o que o homem representa e o que a mulher também complementa, justamente para que a gente tenha um ser integral. Então, parabéns a todos vocês e que vocês aproveitem o máximo. Bom, eu gostaria principalmente, de apresentar àqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita. E o espiritismo, para aqueles que já sabem, é uma doutrina. Porém, hoje, desmistificando algumas questões, porque se eu perguntar aqui para vocês que não são, se eu perguntar para aqueles que são espíritas, muitos vão dizer para mim: o espiritismo nasceu em 18 de abril de 1857, não vão? Pois é. Alguns dizem que ele nasceu em 18 de abril de 1857 porque coincide com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Porém, gente, o próprio Kardec, no item 222, até fácil guardar, item 222 do mesmo Livro dos Espíritos, quando ele vai discorrer sobre a pluralidade das existências, ele diz que o Espiritismo já existe desde quando nós despertamos para essa condição nominal e racional. Ele vai justamente mostrar que o Espiritismo, desde quando o homem se entende por homem, ele já existe. E a gente pode confirmar com Leon Denis, outro autor fantástico, que ele vai dizer também, sobretudo nas religiões do passado, aquelas religiões consideradas secretas, elas já traziam nos seus postulados tudo isso que o Espiritismo hoje nos apresenta.
Porém, o Espiritismo surgiu após este período do Iluminismo, onde abriu-se à humanidade a oportunidade de, através do conhecimento, da leitura, do desenvolvimento das ciências, uma compreensão mais clara e inteligível destes mesmos postulados que no passado pertenciam a entidades secretas. Ou seja, se nós formos analisar hoje os princípios basilares da doutrina espírita, a gente vai encontrar lá, por exemplo, Deus. Mas desde quando nós sabemos e conhecemos Deus? Desde a mais remota antiguidade. Ainda como seres primitivos, nós cultuávamos tudo aquilo que para nós era sobrenatural e que nós não conseguíamos entender. Chamávamos de deuses. Até que vieram os primeiros espíritos, que a gente chama de imigrados para o nosso planeta, e começaram a mostrar ou trazer algumas informações, e foram criando culturas para, sobretudo, dar uma individualidade a esse Deus. As nossas sociedades antigas, boa parte delas são politeístas, mas todos acreditavam em Deus. E alguns grupos de pessoas, essas entidades secretas, sabiam da existência de um Deus único. Mas veja, Deus já está presente na humanidade desde o seu início. Assim como nós podemos dizer, Jesus, que é um dos outros princípios da nossa doutrina. É claro que muitos vão dizer que Jesus surgiu há mais ou menos 2000 anos no nosso planeta, mas a gente aprende com a própria doutrina espírita que Jesus é o governador espiritual desse planeta, e inclusive foi um dos espíritos responsáveis pela sua criação. Então, Jesus já existia, e se a gente for lá no próprio Evangelho de João, Jesus vai dizer isso, que ele já existia antes mesmo de Abraão. Ou seja, um princípio da doutrina espírita que já existia antes mesmo do Espiritismo. Um outro princípio básico da nossa doutrina é a imortalidade da alma. Gente, também, sempre quando as religiões do passado cultuavam os seus antepassados, isso já era uma demonstração desta imortalidade. Aliás, se vocês forem estudar um pouquinho, sobretudo de sociologia, vocês vão encontrar lá atrás, quando o homem primitivo começou a fixar residência, um dos objetivos principais é porque naquele local eles iriam cultuar os seus antepassados. Foi o que os prendia na sua região. Ora, se você está cultuando um antepassado, é por quê? Porque você acredita que ele está vivo. Porque se você pensasse efetivamente que com a morte acabou tudo, para que você vai lembrar das pessoas que já partiram? Não faz sentido. Então veja que é um postulado que a doutrina espírita hoje explica, porém já existia desde o início da nossa trajetória como seres racionais. Outra coisa, a própria mediunidade. A mediunidade talvez seja uma dessas palavras mais sensíveis desses postulados do Espiritismo. Mas, gente, antes mesmo da doutrina surgir, nós já tínhamos muitas pessoas dotadas de mediunidade. Tanto assim é que aqueles que combatem a doutrina espírita, sobretudo algumas pessoas que pertencem a algumas crenças religiosas, diz que Moisés proibiu conversar com os mortos. Olha, se Moisés proibiu conversar com os mortos, é por quê? Porque na época conversavam com os mortos. Então veja que são coisas muito antigas que a doutrina espírita apenas hoje traz, e de uma certa forma que Kardec foi, através de métodos científicos, colocando para nós e explicando o seu funcionamento. Um outro detalhe, talvez este ainda
esteja pegando um pouquinho, se posso usar um termo mais vulgar, sobretudo para nós, é o princípio da reencarnação. Sim, talvez este seja um dos poucos ou um dos últimos a se transformar numa crença geral. De acordo com essa questão 798, se transformar numa crença geral, a reencarnação, porque muitos de nós ainda não conseguimos entender, sobretudo, os seus objetivos. Mas, repito, Kardec vai trazer para nós, nessa sua doutrina, nessa codificação, algo fantástico que nos ajuda a entender, e principalmente, nas palavras de Emmanuel, reencarnação nada mais é do que o perdão que Deus nos concede pelas nossas falhas. Mas só para mostrar para vocês que também sempre existiu a reencarnação. Por quê? Porque ela é uma lei natural. Por que uma lei natural? Olha, eu acho que muitos de vocês aqui já frequentaram os bancos escolares, e vocês devem ter aprendido dentro da ciência um postulado, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas se nada se perde, nada se cria e tudo se transforma, como é que ocorrem as transformações, se não for através da reencarnação, ou seja, do retorno do princípio inteligente na matéria? Reencarnação nada mais é do que isso. E a gente percebe a reencarnação na própria natureza. Basta nós olharmos para a natureza. Vocês já viram alguma semente simplesmente desaparecer? Ou ela volta para a terra e de repente já nasce uma outra árvore, uma outra flor, uma outra coisa? Então a natureza mostra para nós que não se perde absolutamente nada, e a alma humana da mesma forma. Agora, talvez os objetivos da reencarnação, sim, sejam eles um pouco mais difíceis e complicados, sobretudo por quê? Porque nós ainda trazemos a ideia de que a reencarnação, ela existe para a criatura para lhe proporcionar sofrimento ou resgate ou pagamento pelas suas faltas. Aliás, este foi um dos pontos que fez com que lá no século 3, 300 depois de Cristo, criassem o dogma, e nestes dogmas e alguns outros da igreja riscaram a reencarnação, por influência da esposa do imperador, que assumiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e ela foi a principal influenciadora, convencendo os bispos da época a criar este dogma de que a reencarnação não existe. Por quê? Porque ela já tinha essa preocupação pela sua existência, pelas suas dificuldades de ter que renascer. E aí vai justamente um ponto bem delicado quando nós tocamos na reencarnação, e sobretudo neste ponto do castigo. Lembrando a vocês que depois, que quiserem consultar, nós temos sim algumas questões. Esse próprio item 222 do Livro dos Espíritos, que, como vocês já ouviram eu dizer, foi a obra inicial da doutrina espírita. Kardec depois vai lançar o Livro dos Médiuns, explicando um pouco sobre essa parte científica da doutrina. Ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente ajudando-nos a fazer uma interpretação ideal e adequada dos postulados do Cristo, e principalmente dos ensinamentos morais. Porque, se der tempo, a gente vai ver, o grande objetivo da humanidade é essa evolução moral. Depois vem o céu e o inferno, que vai também procurar desmistificar para nós essas crenças que as religiões colocavam da existência de um local pré-definido, delimitado,
onde alguns serão felizes e outros serão tristes. E mais adiante ele publica a Gênese. A Gênese também é uma obra fantástica e maravilhosa que vai mostrando para nós um pouco desse início da criação, como que funciona. É justamente a visão do Espiritismo de toda essa parte científica dessa existência de vários mundos. E repito, mais alguns postulados que o próprio Cristo deixou e que a doutrina espírita procura explicar de uma forma mais clara e inteligível, sobretudo depois das descobertas de vários planetas que fazem parte não somente do nosso sistema solar, da nossa galáxia, mas de muitas outras galáxias. E nesse livro Kardec vai justamente nos ajudar a entender. Então, apresentada essas obras básicas da doutrina espírita, vejamos este ponto delicado da própria reencarnação. E no Livro dos Espíritos, dentre outras questões, essa 222, nós vamos ter a questão 132, que Kardec vai perguntar para os espíritos e eles vão responder o objetivo da encarnação. Mais adiante, na 167, o objetivo da reencarnação, justamente para desmistificar tudo isso que nós estamos tentando agora deixar de uma forma mais clara e inteligível. Bom, nós somos seres sociais. Quando a gente fala que nós somos seres sociais, é por quê? Porque nós recebemos influência da própria sociedade. E de uma forma muito simplória, essas influências que nós recebemos da sociedade, elas são gravadas na nossa memória, ou como alguns queiram, citando aí Augusto Cury, nas nossas janelas de memória, e são gravadas muitas das vezes como arquétipos. Arquétipo, para a psicologia, nada mais é do que algumas ideias antigas que nós colocamos na nossa mente e que a gente não se livra delas facilmente. São aquelas coisas que a gente vai, por exemplo, aprendendo dos nossos pais e a gente não consegue tirar na educação dos nossos filhos. São aqueles pensamentos que nós temos que muitas das vezes a gente não para sequer para pensar se eles representam uma lógica ou uma verdade. Por exemplo, garanto que muitos de vocês cresceram com esse arquétipo que Deus castiga. Ah, filho, se fizer isso, Deus castiga. Isso é uma coisa muito normal e natural. Às vezes é até uma forma que nós utilizamos quando nós não temos argumento para os nossos filhos, de falar, olha, Deus castiga, para impor medo. Muitas das vezes é medo, né? Você impõe um medo e aí já fala, isso não posso fazer porque Deus castiga. E ele vai crescendo com aquilo na mente. E aí eu vou perguntando para vocês, quando nós temos esse tipo de arquétipo de que Deus castiga, eu pergunto, vocês vão aprender a amar a Deus ou ter medo de Deus? A gente vai ter muito mais medo de Deus. Está vendo a dificuldade que Jesus teve quando ele veio para o planeta justamente para mudar essa concepção do Deus do Antigo Testamento? Porque você chegar e falar que Deus é pai, peraí, mas que tipo de pai que é esse? Você falar que Deus é amor, mas peraí, que amor que é esse? Mas eu trago, na minha memória que ele castiga. Ou que, como pensavam lá no Antigo Testamento, que ele é o Deus que vai impor através da força a sua vontade. Mais uma vez, nós tivemos todo o início, ou todo o histórico da nossa fé, baseada no medo de Deus. Isso desde as civilizações primitivas. Por que eles tinham medo de um trovão? Porque eles não sabiam o que era o trovão e o que o trovão poderia fazer. Então, nós crescemos, gente, com esse medo. Por isso a dificuldade até hoje de nós entendermos Deus. Mas vejam, isso é fruto de um arquétipo. E a gente não para pensar, peraí, por que Deus castiga? Da onde que nós tiramos isso? Ou então,
peraí, acho que Jesus estava errado, porque ele falou totalmente o contrário. Esse é porque a gente tem vários arquétipos que a gente não para pensar no nosso dia a dia. E o objetivo da criatura é exatamente o oposto. É quebrar estes paradigmas e começar a pensar de uma forma mais racional em todas estas leis que nos envolvem. O objetivo da criatura, quando vai buscar, e isso é um dos grandes objetivos da reencarnação, quando vai buscar esta evolução, é entender as leis que regem o universo, mas sobretudo se aproximar deste Deus que Jesus, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta, nos ensinou. E ele, por ser o ser mais perfeito que pisou no planeta, está mais próximo de Deus. E a gente vai perceber que isso também é uma característica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é trazer alguns atributos de Deus para mostrar que ele é bem melhor do que um ser humano melhorado que a gente coloca num patamar logo acima. Quando eu disse lá no início que a gente precisa aprender a trabalhar com as emoções, é exatamente por isso. Se você parar, e eu percebi durante a canção do Pai Nosso, se você parar, fechar os olhos, cantar essa canção como muitos estavam cantando aqui, eu garanto para vocês que vocês vão ter uma ideia diferente de Deus. Pelo menos naqueles momentos, quando você repete as palavras, você pensa de uma forma diferente. Mas por que isso acontece? Olha que fantástico todo este processo de evolução. Então eu vou abrir um parênteses para rapidamente explicar esse processo de evolução de uma forma um pouco científica, para vocês verem que realmente a humanidade evolui, os seres evoluem. Para aqueles que já nos ouviram dizer, a gente pede licença, mas que continuem com as suas reflexões, porque muitas das vezes precisamos reafirmar estes postulados das nossas janelas de memória, para que eles nos ajudem a cada dia repensar e sobretudo vencer e superar esses paradigmas ou arquétipos. A nossa sociedade, e aí eu posso dizer de uma forma bem próxima, peguem qualquer um de vocês, peguem as fotos de vocês bebê e peguem as fotos dos bebês de vocês. Existe diferença? Existe alguma diferença, principalmente do ponto de vista da beleza? Olha, eu garanto para vocês, eu não gosto de pegar minhas fotos de bebê não, parece, mas quem que era aquele lá? Né? É muito diferente. Hoje as crianças já nascem, tá? Então assim, dificilmente você vai encontrar, lógico, né? Toda regra tem exceção, mas dificilmente você vai encontrar um bebê feio. Isso é uma consequência da evolução. Ou então vocês querem fazer uma outra coisa? Pegue as fotos antigas de vocês e mostrem para os seus filhos. Algum vai criticar? Alguns dos seus filhos vão criticar as fotos, vão falar que o povo lá atrás era feio. De novo, por quê? Gente, isso é uma consequência natural da própria evolução. Mas não é só essa. Essa é apenas, como se diz, uma analogia para a gente entender. O ser humano vem em crescente evolução. E aqui eu vou voltar para a nossa parte principal, que é o cérebro. O neocórtex, que é a parte nova do nosso cérebro, é uma construção recente. Quando eu digo recente, vocês vão encontrar divergências na ciência, mas eles vão dizer que mais ou menos em torno de 50 mil anos, nós começamos a desenvolver o neocórtex. Repito, a parte nova do nosso cérebro. Por que é a parte nova do nosso cérebro? É porque mais ou menos deste período para cá, o corpo físico, ele passou a desenvolver essa racionalidade, porque
porque a criatura precisava sair do instinto para atingir a fase da razão. Então, 50 mil anos para trás, nós não tínhamos neocórtex, nós só tínhamos arqueocórtex, porque era justamente fruto dos instintos, a forma como os animais agem. Os animais agem por instintos. Por mais que alguns de nós falemos assim, mas o meu cachorro é tão inteligente. Não, ele não tem a inteligência da forma que nós entendemos. E aí, de novo, olha para vocês verem o Espiritismo como é que é fantástico. Sugiro que peguem o livro A Gênese de Allan Kardec. No capítulo 3º, ele vai fazer um parâmetro entre instinto e inteligência. E aí vocês vão ver que existe diferença. Sim, talvez o comportamento de alguns animais, principalmente os animais domesticados de estimação, se aproximem e às vezes sejam até melhor do que muitos humanos. Mas é porque eles agem por instinto. E só dando um pequeno spoiler, nesse capítulo 3 do livro A Gênese, Kardec vai dizer que o instinto, ele nada mais é do que uma inteligência externa que controla e comanda. É como se os protetores dos animais fossem passando e mostrando para eles como que eles devem agir. Por quê? Porque eles ainda não têm o neocórtex, e essa forma de agir vai entrando como instinto, para que depois no futuro ele, com o livre-arbítrio, passe a utilizar esses instintos bons para atingir o bem. Então vejam, 50 mil anos para cá, começamos a desenvolver o neocórtex. O nosso cérebro mudou inclusive de tamanho. Isso é a ciência que nos mostra, tá? Isso não é o Espiritismo, a ciência nos mostra isso. Só que o ser humano ele vai crescendo, o ser humano vai tendo experiências e, infelizmente, ele não consegue se desligar e desprender tão facilmente dos instintos. Por quê? Para vocês terem uma ideia, e aí eu já vou jogando mais uma obra. Eu vou jogando obras aqui, depois vocês tiverem vontade, pesquisem. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, vai dizer que os engenheiros celestes que projetaram o nosso corpo, vou abrir um parênteses dentro do parênteses, para vocês terem uma noção de que a criação divina ela é muito mais perfeita do que a gente imagina, e que Deus não constrói as coisas no estalar de dedos. A inteligência divina ela é suprema e tão fantástica que, se nós quisermos nos aproximar dele, a gente vai ter que começar a entender, ou, como diz alguns, nós precisamos dar um braço a torcer. Louis Pasteur, que é um cientista, microbiologista francês, ele dizia algo fantástico: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Porque a gente vê muitos cientistas que são céticos, mas utilizando palavras de um próprio cientista, se ele aprofundar, ele vai se aproximar mais de Deus, do que achar que ele é Deus e que ele é capaz de fazer tudo sozinho. Tá? Fechando parênteses e voltando. André Luiz vai nos dizer que os engenheiros celestes, para deixar o nosso cérebro da forma como nós temos hoje, passando por processos evolutivos, gastou-se mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Nós estamos aqui lembrando hoje das mulheres, e principalmente que as mulheres são as grandes responsáveis pela reentrada do espírito através da reencarnação num corpo físico. E muitos de nós achamos que a gente reencarnou, já reencarnou, nosso corpo está pronto. E não. Houve, quem já estudou um pouquinho de Charles Darwin, houve uma evolução da espécie para a gente chegar ao que nós somos hoje. E tudo isso está lá nos projetos divinos. Vocês imaginem, para a construção do cérebro que nós usamos hoje, 1,5 bilhão de anos. Está vendo o tanto de experiência que nós já tivemos no nosso passado? Isso, gente, é para mostrar a grandiosidade de Deus.
ele é maior do que a gente imagina. E nós só vamos conseguir, é o que eu pretendo depois concluir no final, nós só vamos conseguir entender isso quando a gente começar a colocar as nossas emoções junto com a razão. Caso contrário, uma separada da outra não vai funcionar. Nós vamos encontrar barreiras. Então, nesse processo, 50 mil anos para cá, desenvolvemos o neocórtex, porém, muitos de nós ainda agimos por instintos. E o interessante desses instintos, a gente está enxergando até hoje. Por que vocês acham que existem as guerras? Nós estamos, o nosso planeta está envolto em guerras. Por que vocês acham que existem guerras? Nada mais é do que o homem dando vazão aos seus instintos, deixando de lado sentimentos ou emoções, ou pelo menos aquelas emoções que precisam avançar e evoluir. Talvez esteja preso em algumas emoções básicas, como a própria raiva, tristeza, e aí quer desfocar, sair, porque Emmanuel ainda diz uma expressão muito interessante, que a paixão nada mais é do que um homem quando ele tira Deus do centro e coloca ele próprio, simplesmente tirando Deus e o outro do centro e colocando ele próprio. E aí ele acaba assim, infelizmente, utilizando os seus instintos, colocando à frente, fazendo ou cometendo atrocidades. Isso não é só o homem que é responsável, ou os homens responsáveis pelas guerras externas. O detalhe é que nós, com as nossas guerras internas, nós agimos da mesma forma. Por que nós temos as nossas guerras internas? Justamente porque ainda deixamos o instinto falar mais alto. Por que nós ainda enfrentamos muitos problemas de relacionamento? Porque nós ainda não utilizamos adequadamente essa parte nova do nosso cérebro. E essa parte nova do nosso cérebro, que precisa ser desenvolvida, ela demanda um pouquinho mais de tranquilidade, de serenidade, para que depois se transformem em algo automático. Está vendo? Eu falei 50 mil anos. 50 mil anos é muito pouco, né? Se o cérebro, para construir, foi 1,5 bilhão de anos, 50 mil anos é muito pouco. Mas esse é o grande detalhe da humanidade. Nós precisamos já despertar a nossa consciência para essa necessidade de dar um salto na nossa evolução. Se nós pegarmos, e aí eu vou citar uma outra obra para vocês, obras póstumas, existe um texto lá de Kardec chamado A Regeneração da Humanidade. E lá nesse texto também bem interessante, ele vai mostrar para nós, através de todos esses estudos que ele fez, que a humanidade está se distanciando, ou ela está deixando passar a oportunidade de se desenvolver moralmente. Nós estamos muito ocupados e preocupados com o material e esquecendo do moral. Mas ele falou alguma coisa diferente? Não. Ele falou aquilo que o próprio Cristo já repetiu há mais de 2000 anos. E talvez seja uma frase, um arquétipo que a gente precisa registrar na nossa memória, justamente para facilitar, sobretudo, a busca. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Décio Yandoli, lá de Campo Grande, numa palestra, e aqueles que estiveram lá sentiram, perceberam dentro do seu tema essa necessidade de nós sempre termos um porquê na vida. A gente só precisa analisar qual é este porquê, ou qual é o verdadeiro sentido ou a direção que a gente quer dar para a nossa vida. Jesus já dizia: buscai primeiro
o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Ele disse: buscai exclusivamente o reino de Deus. Se ele dissesse, ele não está falando mentira nenhuma. Porque quando a gente vai avançando essa consciência, a gente vai perceber que tudo que existe, inclusive de material, é obra de Deus. Talvez este seja um ponto da filosofia um pouquinho mais delicado, mas tudo aquilo que existe, inclusive de material, é obra de Deus. Então, se ele falasse buscar exclusivamente, mas ele viu que nós estávamos num estágio da humanidade um pouco ainda complicado, a gente estava começando a aprender a utilização dessa parte nova do nosso cérebro. Então ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E eu pergunto, o que nós buscamos primeiro? De novo, nós vamos cair na questão dos instintos, nós vamos cair na questão dos arquétipos. E avançando nessa questão dos arquétipos, nós estamos inseridos numa sociedade, e essa sociedade domina a gente a tal ponto que ela reafirma os nossos arquétipos, ao invés de nos ajudar a mudá-los. A sociedade hoje, principalmente através dos algoritmos, ela vai justamente te mostrando aquilo que para ela é importante. E vocês acham que a humanidade, de uma forma global, ela quer o quê? Ela quer que você se desenvolva espiritualmente? Ou ela quer vender os produtos que ela mesma lança para você? A sociedade hoje, de uma forma geral, o que ela apresenta para vocês quando vocês, por exemplo, abrem lá o Instagram, ou o Facebook, ou o TikTok? É uma pena que a gente esquece outras frases do próprio Cristo, que também deveriam servir de arquétipo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Prestem atenção, porque, de novo, eu estou querendo que lá no fim da nossa conversa, da nossa reflexão, vocês voltem no começo. Por quê? Porque a emoção é que vai nos ajudar a mudar estes arquétipos. Eu quero que todos vocês possam, depois ao final, refletir e concluir. Esses momentos que eu passei aqui, eles foram importantes e me deixaram feliz? Eles me deixaram feliz por quê? Eu quero renovar momentos como esses? Ou eu quero, quando sair daqui, voltar para a mesma vida que eu tinha, que eu levava? É o seu emocional que vai justamente dizer para você qual é o sentido e a direção que você quer dar para a sua vida. Veja, não queremos ninguém fanático, não é este o objetivo. Tanto é que eu estou falando em sentido e direção para a vida. Não é se transformar em um ser fanático, porém, é você utilizar a sua emoção para que você possa começar a buscar uma direção e um sentido diferente para a sua vida, para que você no seu dia a dia tenha mais momentos felizes do que de frustração ou decepção. Porque se você abre o Instagram, tem alguma coisa, e dessa alguma coisa você não tem, a maioria das pessoas se frustram. Aliás, Rosando Clint tem uma frase que eu também acho fantástica. Segundo ele, numa pesquisa que foi feita, salvo engano, na Alemanha, eles descobriram que mais ou menos 80% das pessoas que curtem as suas postagens no Instagram, elas curtem, mas lá por dentro elas estão morrendo de inveja, estão xingando. Então, por quê? A maioria das pessoas posta o que no Instagram? Sofrimento? Dor? Decepção? Não. 90% posta só as coisas boas. Inclusive na palestra ele ainda falou que ele lembra de um casal que estava jantando ou almoçando num restaurante. Eles estavam brigando
De repente eles falaram assim: peraí, vamos tirar uma foto para a gente postar. Os dois, um abraça no outro, sorri e posta no Instagram. Mas eles estavam brigando. Aí terminou de postar, voltaram para a briga. Olha, quem for ver aquela postagem e curtir vai falar o quê? Nossa, que casal maravilhoso. Eu também queria ter um marido assim, ou eu queria ter uma esposa assim, mas não sabia o que está acontecendo por trás. Então, boa parte dessas, como se diz, curtidas ou dessas postagens, elas não representam a verdade. E a gente acaba sofrendo com isso. Por quê? Porque a direção e o sentido que nós estamos dando para a nossa vida é aquele que às vezes o outro tem, é o que a sociedade apresenta. A maioria de nós queremos a vida do outro, queremos o marido do outro, a esposa do outro. Ah, se meu marido fizesse isso para mim, me desse... Tá, mas será que... Não, calma, volta, reflete. Qual é a direção e o sentido que eu quero dar para a minha vida? Então, essa questão emocional, ela deve ser realmente bem refletida e analisada. E aí, de novo, a ciência para nos mostrar. Gente, cada dia que passa, eles vão descobrindo cada coisa que a gente não pode ignorar. Sobretudo porque a gente está falando de uma estrutura. Nós estamos falando de um corpo físico. Qual que é o objetivo do corpo físico? Servir de morada ao espírito. E qual que é o objetivo do espírito quando ele adentra a um corpo físico? É a questão 67 do Livro dos Espíritos. Buscar o seu aperfeiçoamento a cada nova experiência, hoje como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como avô, como avó. É buscar experiências que vai enriquecer e justamente vai mudando estes arquétipos para a gente conseguir encontrar um verdadeiro sentido e objetivo, e principalmente para nós nos aproximarmos de Deus. Se o objetivo é esse, e também aqueles que quiserem, lá no Livro dos Médiuns, no item 2.292, está lá que o objetivo do Espiritismo é buscar ajudar a criatura a atingir o seu aperfeiçoamento. Veja, nós estamos tentando fazer com que voltemos os olhares para nós. Isso não é ser egoísta. Voltar o olhar para si próprio é você tentar identificar nessa sua individualidade, identificar-se como uma criatura divina. E como criatura divina, o seu objetivo é ser feliz juntamente com Deus. Olha que coisa interessante. Mas, de novo, os arquétipos nos atrapalham um pouco, porque a gente está comprando. E aí a própria religião, muitas das vezes, se me permite, vou abrir um pequeno parênteses para falar dessa questão da religião, como eu disse um pouco atrás, comentando a questão 798. Gente, a religião, como religião que nós conhecemos, nada mais é do que instituições humanas, onde determinadas pessoas e líderes criaram alguns dogmas ou alguns rituais, e nós entendemos que aqueles dogmas ou rituais nos ajudam a se aproximar de Deus. Religião, a forma como comumente entendemos, é isso. Por exemplo, eu faço parte da religião católica. Se você faz parte da religião católica, você vai o quê? A igreja fala, cumprir os mandamentos. Tem lá os mandamentos da igreja, tem lá os sacramentos. Essa é a função da religião. Assim como muitos evangélicos, eles têm também os seus postulados. Então, religião, nesse sentido, é você exatamente partilhar ou compartilhar alguns rituais ou alguns dogmas. Perfeito. Por quê? Porque enquanto você está fazendo isso, a religião te ajuda a ter limites. E por que os limites são importantes para a criatura? Eu volto a pergunta para vocês. Por que a gente precisa impor limites aos nossos filhos? O a quem nós cuidamos? Porque os limites é que vão fazer com que eles pensem e raciocinem e não vão para o caminho errado.
Estou falando isso para dizer que toda religião ela é importante, porque ela traz limites. Só que o problema é nós ficamos tão presos à religião que a gente cria o dogma de que fora da religião não haverá salvação. A gente ouve muitas pregações nesse sentido. Às vezes nós pregamos também nesse sentido, falando que se você não tiver religião você não vai ser salvo. E eu devolvo a pergunta que nós fizemos agora há pouco: será que Deus pensa assim? Se vocês fossem Deus, vocês pensariam dessa forma? E aí vocês têm 2 filhos, um segue a religião que vocês adotaram e o outro é ateu, não segue religião nenhuma. Se vocês fossem Deus, aquele outro filho já estava condenado ao inferno? Tem até um livro de um autor, Eliseu Florentino da Mota Júnior. O título do livro é O que é Deus? E lá no livro ele traz um poema tão bonito, tão interessante. Recomendo depois a leitura, mas só vou resumir um trechinho. Que a mãe estava lá e a mãe foi para o céu e o filho foi para o inferno. Aí de repente a mãe começa um diálogo com Deus. Não, mas espera aí, tal, eu quero ficar com o meu filho, eu preciso ficar próximo do meu filho. E aí Deus fala: não, você conquistou o céu, você vai ficar aqui, o seu filho não vai ficar lá. E ela começa a discutir. Por fim ela fala assim: então peraí, eu vou lá para o inferno, vou ficar com o meu filho, e com isso eu garanto que o meu amor é maior do que o seu. Por quê? Ué, ela queria ficar com o filho. Para ela era o amor, era o experimento da felicidade. Eu falei: então eu vou para lá. Se você trata os seus filhos dessa forma, o meu amor é maior do que o seu. Eu vou para lá e vou ficar perto do meu filho, deixa eu ir. É só para mostrar para a gente que não tem como nós entendermos a religião dessa forma, excluindo os outros. Por quê? Porque com certeza Deus não é assim. Olha a lógica que a doutrina vai nos mostrando. Por quê? Porque vai quebrando paradigmas, vai quebrando arquétipos. Não é fora da igreja, tem algo diferente que vai me aproximar de Deus. Talvez seja um comportamento mais ou menos parecido, talvez seja aqueles exemplos que o próprio Cristo nos trouxe, porque através desses exemplos a gente se aproxima. E se aproximar é justamente sentir um pouco dele com a gente. Olha de novo as emoções. Então, se as emoções deste nosso momento nos ajudam a sentir um pouco essa presença e nos traz um bem-estar, por que eu não vou procurar sentir mais isso durante os meus dias? Não é só aqui, não é somente neste ambiente, não é somente lá na igreja onde vocês estão, onde vocês frequentam, é em todos os momentos. Para sentir Deus, eu repito, enquanto estávamos cantando a oração, a gente sentia. Será que a gente sente o mesmo quando a gente está rezando lá no nosso quarto? Eu até falo para vocês, de vez em quando a gente tem uma dificuldade, você começa a rezar, o sono vem, você já não acabou nem a primeira parte da oração. Mas a gente precisa de, através do autoconhecimento, saber como que essa emoção vai trabalhar conosco. E por que eu estou falando isso? De novo, a evolução que a própria ciência nos apresenta da nossa estrutura física é para mostrar que o espírito deve caminhar nesse sentido. Olha, nós falamos do nosso cérebro agora há pouco. A ciência já descobriu que nós temos no nosso corpo 2 cérebros. Já ouviram falar do segundo cérebro? Provavelmente muitos não. Depois vocês podem jogar lá na internet também, vocês vão encontrar algumas informações. Lógico que todas as informações da internet a gente precisa filtrar, mas o ser humano tem um segundo cérebro. E este segundo cérebro, gente, ele é responsável por muita coisa ligada às emoções, por muitas coisas ligadas ao próprio instinto. Esse segundo cérebro fica na região do nosso
intestino. Por quê? Tem uma quantidade de neurônios ali que vocês não fazem ideia. Geralmente quando vocês estão nervosos, primeira coisa que dá, o que é? Friozinho na barriga? Por quê? É justamente este segundo cérebro, que a gente não faz ideia de como que as coisas funcionam. Talvez seja o primeiro lugar que a gente começa a sentir, antes mesmo do cérebro que a gente entende e acha que é o verdadeiro. Mas são estruturas do nosso próprio corpo que a gente não entende. E quando você passa a entender, você vai começar a... Opa, peraí. Então se eu fazendo isso me traz isso, por que eu não posso mudar? Ou eu preciso mudar? Mas o que eu queria falar não é desse segundo cérebro, mas já é uma evolução. O que eu gostaria de falar agora é do próprio coração. Por quê? Porque a ciência tem descoberto também muitas conexões neurais no nosso próprio coração. Diz que existem mais ou menos mais de 50 mil antenas no nosso coração. E o que essas antenas do coração fazem? Muitos de vocês devem ter lido os livros de autoajuda. Esses livros de autoajuda, eles têm falado, né? Mentaliza alguma coisa que você vai conseguir. Não é mais ou menos assim? Gente, especialistas estão, através de pesquisa, falando, não basta você mentalizar, você tem também que sentir. Se você não sentir, você não joga para o universo aquilo que você quer que o universo te devolva. Por quê? Porque o nosso cérebro pode nos enganar. A gente é enganado pelo cérebro. Está vendo por que eu falei para vocês que a gente precisa associar razão com emoção? O nosso cérebro nos engana. Não, mas eu falei que eu queria isso. Mas você sentiu isso? Você falar, você pensar, você querer é uma coisa, mas você sentir é outra. E que os estudos estão mostrando que principalmente este sentimento, essas emoções, é que como antenas receptoras vão lançar e receber do próprio universo aquilo que vocês estão querendo. Por isso que eu estou mais uma vez tocando nesse ponto das emoções. Ora, a emoção associada à razão vai nos trazer a compreensão. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos muito tranquilamente entender e aceitar as coisas que o próprio universo nos devolve. Talvez o principal objetivo da maioria de nós, se não quase todos que estamos aqui, seria justamente receber uma mensagem de um ente querido. Claro, muito natural. Nós viemos numa reunião de psicografia, mas eu garanto para vocês, nós não vamos ter 200 mensagens aqui hoje. É impossível. 200 mensagens aqui, pelas próprias situações, pela própria condição, e também pelos espíritos que estão desencarnados, nem todos estão preparados. Talvez em algumas dessas mensagens, vocês vão ouvir algum espírito dizer, olha, eu preciso ser breve, eu preciso ser rápido, tem gente aqui para frente, tem gente esperando. Geralmente é assim que acontece. O nosso momento, ele é muito curto para conseguir uma mensagem de todos. E talvez, gente, nem todos os espíritos estão preparados para passar uma mensagem. Já teve espírito que veio aqui e falou, olha, eu não estou conseguindo nem escrever. Por quê? Porque a minha emoção é tão grande de ver os entes queridos aqui, que ele não consegue escrever. Olha para vocês verem como funciona. A emoção é aqui e a emoção também é do lado de lá. Mas vejam, todos nós que estamos aqui com esse objetivo, se a gente pegar e lançar isso para o universo, a gente vai receber. Como é que nós vamos receber? Principalmente através das emoções.
Eu garanto para vocês que muitos de vocês já sentiram a presença dos familiares, sem precisar de uma mensagem. Agora, o que é mensagem para vocês? É só uma carta escrita? Não pode. Não pode. Aliás, eu costumo dizer que pode ser até arriscado. Quando a gente começa a aprofundar nesse estudo da mediunidade, a gente vai ver que existe nesse processo, quase todo mundo aqui já brincou de, apesar de que tem muitos jovens aqui, mas muita gente aqui já brincou de telefone sem fio. E a gente sabe que o telefone sem fio, a mensagem sempre chega meio truncada, né? Ou quase sempre. Gente, acontece de influências ou interferências do médium. Isso é algo natural, isso é normal. O Emmanuel dizia que até o Chico Xavier, que podemos dizer assim, foi o maior médium da história, ele tinha uma influência nas mensagens. Lógico, segundo o próprio Emmanuel diz, parece que a influência do Chico era de 5%. Eu costumo dizer, se eu receber uma mensagem só com a influência de Chico, 5% para mim já é o suficiente. 5% do Chico para mim já vai dar para eu fazer, acho, bastante coisa. Mas de um Chico Xavier, claro, um espírito que, né, passou por toda uma experiência, por toda, é algo fantástico. Mas o médium que vai receber, ele é como um intermediário, é passado para ele. Tem médiuns que recebem só a imagem, tem médiuns que recebem a escrita, então tem diferenças. Então até mesmo aqueles que vocês forem receber, não esqueçam, não deixem de pensar nisso, tá? Tem uma essência, retirem a essência da mensagem. Mas agora eu falo para vocês, eu garanto que o que vocês sentirem emocionalmente, ninguém muda. Por quê? Porque vai direto, é do espírito para com vocês. Então essa parte emocional é algo que a gente pode experimentar em qualquer momento. Nós não precisamos exclusivamente de estarmos numa casa espírita. Alguns de vocês, talvez por esses dias, só quando nós começamos já a falar, opa, eu pretendo ir na comunidade receber uma mensagem. Gente, os espíritos, se forem permitidos, eles já vão, já se aproximaram. Talvez alguns de vocês já sonharam com os entes queridos. Talvez alguns vão ainda sonhar. O sonho é um reencontro. É uma mensagem que vocês estão recebendo. Ah, mas eu queria escrita. Não. Escreve nas páginas do coração a mensagem, porque ela vai ficar gravada, e com certeza ela fica gravada por muito tempo. A emoção, para vocês terem uma ideia, segundo Augusto Cury, é a principal matéria-prima do nosso cérebro. E a emoção, a gente carrega ela por um bom tempo. Aliás, quem fala isso? O próprio Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, um livro fantástico, eu até gosto muito de ler, está até ali, está até ali junto comigo, que a gente vai, nem seja por osmose, vai pegando, né, as informações. Mas Daniel Goleman, falando e explicando das emoções, ele fala inclusive isso. A emoção, sobretudo da felicidade, ela causa uma alteração no nosso corpo, que a gente bloqueia mensagens e vibrações negativas. Preste atenção, quando vocês estão bem, quando vocês estão felizes, pode cair o mundo que vocês não estão nem aí. Por quê? Porque a nossa estrutura bloqueia tudo que é negativo. Por que bloqueia? Porque, veja o que eu falei antes, a nossa individualidade. Como que funciona a nossa individualidade? Essa nossa conexão com o Criador. Aí eu queria lembrar, tem um outro arquétipo, que é um texto bíblico, tá? Muitos aqui já me ouviram falar. É um texto bíblico, mas um texto bíblico que foi traduzido de uma forma diferente, tá? É o famoso Salmo 23, né? Acho que quase todos conhecem. Ele virou um arquétipo que a forma como nós utilizamos para ler, ela pode complicar um pouquinho o nosso entendimento, a nossa compreensão e a nossa ligação com Deus. Porque todo mundo lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? Pois é.
Severino Celestino, inclusive no livro Analisando as Traduções Bíblicas, ele é professor de hebraico, inclusive, e ele fala que naquela época não existia essa palavra não, nada. Não existia nada. A palavra certa é não. E aí vejam a diferença que dá na tradução. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Dá para perceber a diferença? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e não me faltará. Se Ele não me faltará, ou seja, Ele vai estar comigo em todos os momentos. Basta o quê? Basta eu abrir estas portas de conexão ou ligar estas antenas. Isso vai nos remeter a tantas coisas, mas nós já estamos terminando. O pessoal terminou lá? Aí, ó, tá vendo? Nós já estamos terminando. Mas isso é algo assim tão fantástico que em questões bem simples, que eu espero também que vocês comecem a refletir um pouco nisso, a gente vai se ligando. Eu costumo dizer, outro tema de algumas palestras, justiça distributiva e a justiça, como é que chama, Tuca? Lembra aí para mim? Hã? Justiça distributiva e justiça retributiva. A gente muda, tá? A forma de entender, a forma como as religiões trouxeram, mas isso é tema para uma outra exposição. Só para explicar o que? A gente está tão acostumado com a justiça retributiva que a gente não percebe que a justiça divina ela é distributiva. O que eu quero dizer? A gente sempre espera alguma coisa. Eu faço e eu recebo. Ou Deus sempre vai de acordo com aquilo que... Não, a justiça de Deus é distributiva, ou seja, ela está sendo distribuída para todo mundo em todos os momentos. O importante é a forma como nós captamos. Está aí, principalmente para os espíritos, mais um texto. No livro Mensageiros de André Luiz, capítulo 24 e 25, vai falar da prece de Ismael. Vocês vão perceber, inclusive uma aplicação prática da parábola do semeador. Fecha parênteses e volta. A gente tem mania sempre de dizer, né? Se Deus quiser, que Deus te abençoe. Não é assim? Tá. Mas o que acontece lá dentro de nós quando a gente fala isso? Ou a gente joga a responsabilidade para Ele. Ah, esse é o problema. A gente joga para Deus a responsabilidade. Não. Vocês acham que Deus não abençoou alguém? Abençoou todo mundo. Então, o que tal a gente falar assim? Que você perceba as bênçãos de Deus. Ó, a gente vai começar a mudar a forma. Eu tenho que perceber? Por quê? Porque Ele já abençoa tudo. As bênçãos dele estão distribuídas para o planeta inteiro. Só que a gente é que tem. Aí você fala assim, que Deus... Ixi, Deus não me abençoou não, hoje meu dia foi péssimo. A culpa é dele? Ah, Deus não quis, mas... Não, é você ou somos nós quem temos que fazer isso, porque Ele já distribui. Mas essa é uma forma diferente de pensar, para a gente ir quebrando esses arquétipos. Gente, muito obrigado pela paciência, pelo carinho de todos vocês, e a gente efetivamente espera que nessas nossas reflexões possamos sair daqui muito mais fortalecidos e preparados para a vida. Em nome da comunidade Chico Xavier, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui nesta manhã conosco e dizer que essa manhã ficou mais iluminada com as suas palavras. Eu gostaria de convidar o Murilo agora para te entregar um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia. Ixi, acho que dá para melhorar, hein? Bom dia. Bom dia. Aê. Hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo da comunidade. Em vez de eu entregar a flor pro Edson, eu vou entregar para uma mulher que acompanha ele tudo, que é a sua esposa. E esse presente é para homenagear todas as mulheres que estão aqui, porque mulher, né,
significado de força, de garra, de batalha, de luta vencida. E falo isso com o coração cheio para homenagear minha mãe também, porque é a luz da minha vida. Então, feliz Dia das Mulheres para todas. E agora eu quero chamar a sua esposa. Quero chamar a Cleo aqui na frente. A Cleo. Cadê ela? Gente, é para nós todas, viu?